Bom, alunos, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Essa aula é para o 8º ano e, como vocês já sabem, nós iniciaremos o 2º bimestre. E o 2º bimestre, nós vamos estar falando sobre reprodução, tá? Então, vamos estar abordando o que é reprodução, qual a importância da reprodução, quais são os tipos de reprodução, né? E como que ocorre a reprodução das espécies. Então, nós vamos estar comentando. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a reprodução assexuada e depois nas outras nós vamos abordando, tá? Não vai ter uma atividade específica, assim, de exercícios nessa primeira semana. Vamos estar entendendo o que é reprodução e o tipo da primeira reprodução que nós vamos ver. E aí, no caderno de vocês, vocês vão parando o vídeo, vão anotando os pontos importantes e vão me enviar, tá bom? Então, vamos lá. O que é reprodução, né? É o mecanismo em que um ou dois indivíduos originam novos indivíduos, contribuindo para a perpetuação da espécie. Como assim? Um indivíduo sozinho consegue gerar outro? Sim, consegue, gente. Não precisa ser dois indivíduos para estar fazendo uma nova vida, gerando uma nova vida. Então, é essa mesma forma que nós vamos estar vendo. A primeira, a forma assexuada. Então, uma dica para vocês também. Toda vez que nós tivermos, né, dentro da biologia, dentro da ciência, tá? Uma palavrinha com a letra A na frente, então assexuada, ela vai significar que não tem algo. Então, assexuada, ela não vai ter troca de gametas, tá? Então, olha aqui, reprodução assexuada ou agâmica, tá? É a mesma coisa, ela só não vai ter o quê? A troca de gametas. Mas, professor, o que é gametas? Sim, gente, gametas são o material genético, tá? Então, quando no caso de reprodução sexuada, precisamos de dois indivíduos e cada um dê a metade dos seus genes para gerar outra vida. Nessa aqui, não vai ter essa necessidade. Então, um único indivíduo origina outros, sem que haja troca de material genético entre duas células especiais de reprodução, tá? Então, tem um significadinho aqui de reprodução sexuada, mas não vamos falar por agora, tá? Vamos focar em reprodução assexuada. Então, dentro da reprodução assexuada, nós vamos ter a cisciparidade, esporulação, gimiparidade ou brotamento, estrobilação, regeneração e propagação vegetativa. Ó, prestem bem nesses tópicos. É esses tópicos que os senhores deverão copiar no caderno, falar o que é cada uma delas aqui, tá? Então, cisciparidade, esporulação, gimiparidade, estrobilação, regeneração e propagação vegetativa. Então, vamos lá. Cisciparidade. Então, a ficção binária, bipartição, divisão simples. O organismo simples se divide em duas partes geneticamente iguais, que passarão a constituir novos indivíduos. Ué, professor, me dá um exemplo disso? Bactérias. Então, as bactérias, seres unicelulares, elas são feitas de uma única célula. Então, uma célula vão originar duas sempre. Então, aquelas duas originarão cada uma mais outras duas vidas. Então, por isso que elas têm uma reprodução muito rápido, tá? Então, são as bactérias, algas unicelulares e protozoários também fazem isso, tá? Então, olha aqui, como é que acontece, tá? Vamos ter uma única célula, vai ter toda a parte da mitose, que são divididas em 4 partes, algumas fases, mas não é o que vocês têm que focar, é só saber como que acontece aqui. Então, vão se dividir em 2 células e originar, tá? Então, essas duas, cada uma vai originar mais outras 2, por isso que tem essa multiplicação muito rápida de bactérias. E aí, vamos para esporulação. Continuamos entre reprodução assexuada, viu, gente? Todos são exemplos de reprodução assexuada, reprodução que só precisa de apenas um indivíduo. Então, esporulação é a fissão múltipla, é o núcleo celular que se divide sucessivamente a cada núcleo filho, juntamente com a parte do citoplasma, origina o esporo quando liberado da célula que originou e poderá formar um novo indivíduo.
Ocorre também em bactérias, fungos e algas e protozoários, tá? Então, olha aqui. Agora vamos falar de esporulação. Esporulação. Alguém já viu falar de plantas? Sim, as plantas, elas causam isso, né? Elas vão soltar esporos em que vão gerar outra vida. E temos também a gemiparidade ou brotamento. É quando o organismo emite lentamente um broto que cresce, tá? Então, geralmente é bactérias também, protozoários e fungos poríferos e selentrados que conseguem fazer isso aí, ó. Um exemplo aqui de brotamento, tá? Vocês devem ter as vozinhas de vocês que tem muita plantinha, né? E elas conseguem, pega uma mudinha ali que você consegue outra. Então, é exatamente isso, é pegar aquela mudinha e ela vai conseguir gerar outra vida ali. Então, vamos lá em estrobilação. Ocorre em algumas espécies de selentrados, né, no qual o pólipo se divide transversalmente em discos, formando um indivíduo semelhante a um estróbilo ou pinha, originando várias medusas. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, olha só. Vocês pensam que para gerar uma vida vai gerar a mesma vida, né? Aqui é um pouquinho diferente, mas no final vai dar tudo certo. As algas marinhas são chamadas de medusas e elas vão produzir a larva plânula, que aí ela vai gerar a ficção de substrato, né? Esse substrato que vai gerar, que ele foi gerado, vai também produzir outras células. Então, ele produz primeiro como se fosse uma esponja, né? É uma alga. E dessa alga vai gerar a liberação de esfiras. E essas esfiras, assim, darão a vida à medusa, a outra alga marinha. Então, as algas, elas dão a vida ao estróbilo, depois o estróbilo dá a vida às algas. E regeneração. Essa aqui é uma das mais legais, né? Então, quando uma parte do indivíduo é cortada e gerado um novo ser. Cortando o braço de uma estrela do mar, verifica-se que o animal regenera o braço cortado, podendo reconstituir em um novo organismo. O que acontece? Nós temos um animalzinho chamado planárias que vive dentro da água, tá? E aí, quando você encontra esse animalzinho, todas as partes que você cortar ele, você vai pegar ele todinho e vai cortar. Quando você corta ele consegue gerar cada parte dele um indivíduo novo. Então, ele só perder uma partezinha da cauda, ele vai gerar um indivíduo novo. Se cortar em 8 vezes, vai gerar 8 novos indivíduos. Então, ele tem essa capacidade de regeneração. Olha aqui, ó. Então, vamos ter a planária. E se você cortar ela em 3 vezes, ela vai gerar cada um de animal aqui diferente. Igualzinho a estrela do mar também. E aqui vamos ter a propagação vegetativa, né? Ocorre em plantas que consiste em formação de novos indivíduos a partir de partes destacadas do corpo e do vegetal, com pedaços de caules ou de folhas, tá? Então, vamos ter essa grande gama aí de plantas sendo desenvolvidas, tá? Então, vantagens e desvantagens. Produção relativamente rápida e mais numerosa de novos indivíduos, formando culturas mais homogêneas. Homogêneas são coisas iguais, tá? Permitem a perpetuação da qualidade desejada. Então, você vai ter as plantas iguais e com a mesma qualidade. E desvantagem, pode se tornar mais vulneráveis caso há um agente que atue desfavoravelmente sobre ela, como a geada ou um patógeno. Como assim? Como elas são totalmente iguais e suas células não vão se modificar, ela, por exemplo, acontece uma coisa fora do normal que ela não vai aguentar. Essa é a desvantagem das plantas, né? E aí, na próxima aula, nós vamos começar, tá, a falar do tipo de reprodução dos outros, né? Falando da reprodução sexuada. Então, até aqui, nós falamos sobre a reprodução assexuada, tá bom?
e vocês vão pegar todos esses slides, vão parando, vão lendo, ou se não quiser, pode fazer sua pesquisa sobre esses tópicos